Ya, vamos. Y vamos a comenzar a grabar entonces. Ok. ¿Ya? Buenas tardes a todos y todas. Buenas noches a algunos que están en Argentina y Brasil ya es de noche. Este es la primera conferencia virtual que estamos organizando la Red Latinoamericana de Psicología Rural. Estamos haciendo nuestros pininos, así es que téngannos un poco de paciencia. Pero bueno, la idea de esta red es promover el desarrollo de la psicología rural en el ámbito latinoamericano como campo de conocimiento y acción. Hay muchas cosas que se están haciendo en el campo y nos falta mucha como bagaje, teoría, práctica que nos lleve a trabajar en la psicología rural. Para ciudad hay mucho, pero no para lo que es campo. Entonces, uno de nuestros objetivos específicos es generar actividades, eventos que nos ayuden a vincularnos con psicología rural y otras áreas afines para poder compartir un poco de nuestra experiencia, o la experiencia que tienen otros de nuestros compañeros sobre el tema. Y bueno, hoy va a haber una conferencia que ahorita Rodrigo la va a presentar, Rodrigo Rojas Andrade lo va a presentar, pero nosotros somos parte de la Red Latinoamericana de Psicología Rural, nada más para que ubiquen. Y vamos a hacer más. Si nos funciona esto, vamos a hacer más. La idea, vamos a tratar de hacer cada 2 meses, cada mes, alguna actividad de estas. Y pues también toda la retroalimentación que nos puedan dar es bienvenida. ¿Ok? Y sin más, pues los dejo con Rodrigo y él ya les dará la bienvenida formal. Gracias, Rodrigo. Gracias, Alejandra. Bien, para nosotros como Red Latinoamericana de Psicología Rural es un tremendo honor partir, digamos, este ciclo de conversatorios que, como decía la Ale, tiene la intención de reunir, de articular, de poder consolidar esto que venimos pensando ya hace harto rato, ¿no? O sea, 10 años será que venimos conversando distintas personas de Latinoamérica sobre psicología rural y ya estamos intentando dar pasos más firmes y esto para nosotros es uno de los primeros eventos ya públicos que vamos a tener. Y hablamos con Luis, que nos parece bastante importante partir hablando de la psicología rural desde el campo de la educación, ¿no? Eh, ¿Y por qué nos parece interesante partir hablando desde el ámbito de la educación? Porque efectivamente, en los contextos rurales, la temática educativa es una temática que muchas veces está invisibilizada, pero efectivamente está viva, ¿no? Y es el centro de la vida comunitaria. Entonces, para nosotros como Universidad Academia de Humanismo Cristiano y particularmente para el Diplomado de Salud Mental en Comunidad Educativa, este tema de articular la educación, la psicología, la salud mental y los distintos temas que van apareciendo ahí, ¿no? Que son temas comunitarios, nos parecen de total relevancia. Así que nada, una tremenda bienvenida. Y hoy día lo que queremos conversar es sobre experiencias chilenas y brasileñas en educación en contextos rurales, pero particularmente intentar interrogarlas desde la psicología. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Luis. Parece que estás muteado, Luis. No estoy más, no estoy más. Okay. Hola, buenas noches a todos y todas. Soy Luis, de la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Vou falar em português, apesar que a grande maioria aqui é hispanohablante. O tema da educação rural, a educação em contextos rurais é muito importante para a nossa universidade, desde a nossa licenciatura em Educação do Campo até os nossos programas de mestrado e doutorado em Educação. Então, é um prazer estar com vocês, o nosso grupo de psicólogos, de pesquisadores, de pessoas interessadas
com a psicologia rural na América Latina, assim como aqueles que são interessados, né, alunos, professores, estão interessados com a educação em contextos rurais. Então, bem-vindos a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo. Bien. Ahora Presenta, vamos, presenta Carlos. sí. Bien, vamos a tener dos invitados. Yo voy a presentar al invitado chileno, que es Carlos Labra. Él es psicólogo de la Universidad Central y actualmente ejecuta un programa de salud mental escolar en la comuna de Romeral, ¿no? Él nos va a contar un poco más sobre eso. El programa es el Habilidades para la Vida, uno de los programas de salud mental escolar más grandes del mundo, y esperamos que nos cuente un poco cuál es la realidad en Chile, ¿no? Eso. Partimos con Luis, quizá con Carlos, Luis. Vou apresentar a Maria Isabel. Nossa outra invitada, nossa convidada, é a professora doutora Maria Isabel Antunes Rocha, psicóloga, mestre em psicologia, doutora em educação e uma das grandes referências no Brasil sobre educação em contextos rurais, educação do campo. Partimos com Carlos? Ok, ok. Vamos, Carlos. Entonces, Vale. Carlos, ahí compartir pantalla. El espacio es todo tuyo. Tenemos 15 minutos para poder escuchar tu presentación. Luego, Genial, 15 minutos genial. más y esperamos luego tener un espacio de conversación y de reflexión. Ahí se está viendo bien, ¿cierto? Muy bien. Ya. Bueno, agradezco primero que todo la invitación a poder participar en este espacio, a Rodrigo y a Luis por considerarme dentro de esta conferencia, conversatorio que estamos teniendo, ¿cierto? Bueno, para poder partir, primero presentarme. Como bien decía Rodrigo, mi nombre es Carlos Labra, soy psicólogo educacional, ejecuto un programa que se llama Habilidades para la Vida, que está inserto en la gran mayoría de las regiones de este país. Específicamente yo me encuentro inserto en una localidad rural, urbana, tiene estas dos mixturas. Y voy a hacer una presentación breve más o menos de una presentación breve de lo que tratan la educación como tal. En esta presentación también aparecen imágenes, por ejemplo, las que podemos ver acá, que es la entrada a esta localidad tan particular donde ejecutamos este programa e intentamos hacer un poco de psicología, ¿cierto? Que este pueblo llamado Los Queñes. Ahí tenemos una postal de Los Queñes en primavera, en noviembre, soleado, y en los meses de invierno crudo con nieve. Ya tenemos una dualidad climática. Bueno, educación. En Chile es importante señalar de que se habla de escuelas municipales. ¿Qué quiere decir esto? De escuelas públicas. Donde existe un alto porcentaje de vulnerabilidad dentro de estas escuelas. Se habla dentro de un 80 y un 90% de vulnerabilidad. Esto quiere decir que hay una precariedad cultural, una segregación cultural, económica, social y también habitacional. Los psicólogos, como yo, entramos a la escuela en un primer momento por una ley que se llama Ley CEP, que es de subvención de estudiantes preferenciales, donde se inyectan fondos para contratar profesionales del ámbito psicosocial como una estratégica político-social en torno a la superación de la pobreza, para la vulneración de los derechos de los niños, una niñez acompañada, ¿cierto?, en las familias. Y cuando nos enfocamos más en la educación rural específicamente, es que hablamos de que estas poseen características bien particulares, poseen características, por decirlo, únicas, singulares, ¿cierto? Y que yo podría hablar, en este caso, de lo que me corresponde a mí, que es lo que yo pude ver trabajando en territorio.
porque, como sabemos, Chile tiene una longitud muy grande en torno al territorio, que debe ser muy diferente, me imagino yo, una escuela rural de Arica, en el desierto, a una escuela rural en Coyhaique, en la Patagonia, ¿ya? Nuestro territorio es tan amplio que logra esta mixtura y estas características particulares de nuestras escuelas. Lo que sí mantienen en común es que las escuelas rurales tienen el carácter de multigrado. ¿Qué quiere decir esto? Que son escuelas que tienen 2 cursos en uno, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y séptimo y octavo como cursos unificados, ya que normalmente poseen una baja cantidad de estudiantes y por lo tanto una baja dotación docente, ¿ya? Dentro de estas escuelas multigrados, en los sectores donde se encuentran, se trabaja con una red, desde mi perspectiva, una red vital para que exista una cohesión o una coherencia de lo que se está trabajando, que son las redes de microcentros, donde las escuelas planifican las mallas curriculares, evidencian las necesidades y las actividades que tienen que traer a la praxis en nuestra escuela. Cuando hablamos del territorio, es importante señalar y comprender que el contexto donde yo voy a hablar es de un pueblo precordillerano en la zona central de Chile, específicamente en la 7ª región del Maule, en Romeral. La localidad se llama Los Queñes. Es una comunidad que tiene alrededor de 300 habitantes, una escuela que tiene todos los años varía, pero no pasa de los 40 estudiantes. Contiene una posta pequeña y una central de carro bomba de bomberos pequeña también. Se caracteriza por ser una zona de pastoreo agrícola. En Chile llamamos a este trabajo los arrieros, que son personas que se han desenvuelto toda su vida en tener animales en la alta cordillera y criarlos en estancia y posteriormente venderlo. Por eso en nuestra escuela no es ajeno, por ejemplo, que un estudiante se ausente 1 o 2 meses durante el periodo de clase, sabiendo que está trabajando con su familia, en su núcleo familiar, en esto que llamamos el pastoreo. Además, este pueblo se encuentra en un paso fronterizo de Chile con Argentina, que es uno de los pasos más antiguos que tiene Chile. Y además se caracteriza por ser el paso que tiene menor distancia de Chile y Argentina. Aquí aparece una foto desde la altura de esta pequeña localidad Los Queñes, que su nombre en mapudungún, en lengua indígena mapuche, significa gemelos, que es porque la entrecruzan 2 ríos, el río Claro y el río Teno. Bueno, la ruralidad, que es lo que nos trae aquí, ¿cierto? Lo que nos trae a esta conversación, que es importante hacer este contraste entre el campo y la ciudad, ¿cierto? Hablamos de una especie de éxodo o salida, en este caso, que hubo en algún momento, de la gente del campo que emigraba hacia la ciudad. Esto hoy en la actualidad, en el siglo XXI, y por la modernidad y que la gente aspira a otras cosas, esto se volteó. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la gente migra desde la ciudad al campo, ¿ya? Intentando adquirir estas nuevas formas de vida que se relacionan con lo simple, con lo sencillo, con los entornos naturales, que es lo que podemos evidenciar todas las zonas rurales donde estamos insertos. Además de añadir que en las zonas rurales se caracterizan por depender de la agricultura, por depender de la ganadería, de la exportación o de fruta, ¿cierto? Y además es un lugar, por decirlo así, donde se comparten valores en común, costumbres y comportamientos, ¿ya?
con esto puedo ejemplificar que, por ejemplo, una costumbre, quizás en la ciudad, cuando uno pasa por el vecindario, ¿cierto? Uno no tiene la costumbre de saludar. Uno, por ejemplo, en la ruralidad, en el campo, toda la gente se saluda, toda la gente se conoce, se comparte y invitan a tomar un té o invitan a tomar un mate, ¿cierto? Se vive mucho de esto, de la comunidad, del apoyo. Una de las frases clave con las cuales yo me encontré trabajando en ruralidad era que yo siempre pude notar que quizá había poca educación por la necesidad y el contexto en el que se encontraban, pero había mucho conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? De que no solamente la educación como la conocemos nosotros, que estamos en la academia, es la válida, es la única vía para saber, sino que en el campo, en la ruralidad, hay otras formas del conocimiento, ¿cierto? Que tienen que ver con una herencia ancestral, con una herencia de la conexión con la naturaleza, que son cosas que a veces nosotros no logramos adquirir en su totalidad. Y por último, también añadir dentro de la ruralidad que hoy se hace mucho turismo en torno a esto. O sea, la gente del campo ya no solo vive de la agricultura, la ganadería y la fruta, sino que también vive del turismo. Una foto de los estudiantes que teníamos en la escuela, mucha experiencia en torno a lo que se puede vivir ahí. Por ejemplo, recuerdo esta experiencia de un estudiante que estábamos en clase y vio que sus ovejas estaban sueltas y tuvimos que partir con el curso y otros profesores más a buscar su oveja, ya que si él perdía su oveja, era altamente probable que no tuviese dinero para comer el resto del año, ni él ni su familia. Entonces, muchas veces lo que nosotros consideramos prioritario se deja de lado por estas otras cosas que son vitales. Bueno, el rol del psicólogo rural. Siempre en relación a la contingencia, a las condiciones, al contexto, a las circunstancias en las que nos encontremos. Siempre es importante ver dónde estamos ubicados. O sea, claro, uno llega a un lugar, uno se para, uno mira, observa, internaliza y analiza diferentes situaciones que ocurren. Y en torno a eso es donde uno tiene que intervenir, donde uno tiene que tener un ojo o una forma de captar, en este caso, estos contextos tan complejos, ¿ya? Además, el psicólogo rural tiene que tener la característica de ser vinculante con el medio, ya que las escuelas funcionan como un ente, funcionan como un protagonista dentro de estas comunidades rurales, ya que es el centro neurálgico de congregación. Si hay un bingo, se realiza en la escuela. Si hay un cumpleaños de una persona importante antigua, se realiza en la escuela. Si hay reunión de la junta de vecinos, se realiza en la escuela. Si vienen autoridades, se realiza en la escuela. Entonces, además, claro, de ser psicólogo, uno tiene otras herramientas que se relacionan con esto del vínculo. Por otra parte, se nos da esta característica de ser tallerista. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos entrega una especie de expertise en torno a diferentes temáticas que tenemos que ejecutar en nuestra escuela con los estudiantes. Una participación colectiva y comunitaria, como decía anteriormente, estar en relaciones con los otros, vivir en este caso en una comunidad rural, a uno lo hace ser partícipe también. No es la escuela, en este caso, solo el elemento más importante del trabajo de un psicólogo rural, sino que es la totalidad. Es la totalidad. La escuela funciona como un tronco. Funciona como un tronco, como con raíces, que alimentan, en este caso, estos lugares con energía nueva. Y si hacemos una metáfora, podríamos decir que este árbol con raíces tremendas da frutos. Y en este caso esos frutos son nuestros estudiantes que son el presente, son el cambio que podemos señalar.
Y por supuesto el trabajo dialógico. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos entre pares, ¿cierto? No existe una relación de poder en torno a lo que estamos haciendo. Es una relación mucho más directa que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con los vecinos de la escuela. Y ahora respondiendo un poco más al título que nos trae a este conversatorio de los interrogantes que pueden surgir desde la psicología rural latinoamericana, me gusta dejarlo como pregunta abierta, ¿cierto? Para que podamos más adelante conversar. Cuando decimos que es rural, por ejemplo, ¿qué es lo que entendemos nosotros como rural después de lo que estamos hablando? Se comprende como mucho espacio en la montaña, ¿cierto? En el campo y poca gente. Se habla también de la adolescencia y la migración, ¿cierto? En estos procesos en que las escuelas tienen normalmente hasta octavo básico, si es que mucho más a primero medio, que son los cursos más básicos de educación. ¿Y qué pasa después con la gente? ¿Qué pasa después con los pobladores? ¿Dónde está esa necesidad de algo más? Esta sensación de querer más y no poder, ¿cierto? Y esta ida o salida a la gran ciudad en busca de algo más. Y es ahí donde surge el concepto de pertenecer, ¿cierto? Porque estos adolescentes, estos habitantes de este territorio, en algún momento tienen la necesidad de algo más, se van, adquieren el conocimiento, las herramientas necesarias y vuelven para pertenecer, para permanecer en este lugar y generar el cambio. Es algo que pude conversar con gente con la cual yo hice muy buenas amistades, lo conversé también con Rodrigo anteriormente, que esta vuelta que hay en torno a lo rural, que es como difícil desprenderse, es como una trenza bien apretada que se teje, ¿ya? Y también conversamos de la paradoja del vacío, del sinsentido, que se relaciona con esto de la migración, del querer algo más, de no saber tampoco qué hacer. Bueno, no sé si fui demasiado breve con mi explicación de lo que es el trabajo rural, en este caso, de lo que pude hacer yo en esos contextos. Y en torno a la salud mental, creo que siempre es importante añadir lo importante que tienen los aspectos naturales. O sea, el ser humano en su evolución creció en entornos naturales, se relacionó con él de forma amistosa. Entonces, cuando el ser humano, el ser, se encuentra en contacto con la naturaleza, si alguno tiene la experiencia de poder salir a la naturaleza, hágalo, porque se va a dar cuenta de que existe una conexión quizá ancestral en torno a estos lugares. Nos volvemos hacia nosotros mismos, a pesar de que tengamos todo el espacio, y encontramos calma, encontramos paz y encontramos, por supuesto, salud mental. Muchas gracias. Obrigado. Gracias, Carlos. Rodrigo, está sem som, sem áudio. Ay, gracias, Carlos. Bien, Luis. Sim. Maria Isabel, a palavra é sua, fique à vontade. Seja bem-vinda. Você está sem áudio. Estou resolvendo aqui. Isso. Então, boa noite, né, para todos, para todas. Eu também vou falar em português. Vou tentar falar devagar e depois a gente, se ficar dúvidas com relação a alguns termos, a gente pode conversar e debater depois. Eu fiz um propósito de fazer uma fala assim, com o seguinte tema: quais as interrogações que os povos campesinos, né, no Brasil a gente chama povos do campo, ou povos camponeses, o campo, né, eu vou usar esse conceito assim, para vincular um pouco no Brasil. Então,
quais as interrogações que os povos campesinos têm feito à psicologia enquanto ciência, né? Como a história desses povos, as lutas, as vitórias, as resistências, as derrotas, não é? Que interrogações este povo faz à psicologia, tá? Eu vou usar como referência um pouco a minha trajetória como psicóloga, não é? Eu sou da geração que se formou em psicologia na década de 1980. E eu formei no momento que começava-se ainda, a psicologia social ainda era um pouco referenciada nos cursos de psicologia, e começava a emergir a psicologia comunitária no âmbito da psicologia social. E por uma trajetória, né, de vida, eu me inseri no campo profissional nessa área da psicologia comunitária. Inicialmente nas áreas de periferia, região de Belo Horizonte, e assim que formei, eu comecei a trabalhar com as populações campesinas, numa região do estado de Minas Gerais, né, que a gente mora, que chama Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito de população muito empobrecida. E para lá eu fui com o aporte teórico da psicologia comunitária, não é? E a partir dessa conversa, né, que eu vou fazer, eu tenho o seguinte argumento para debater com vocês, é que a psicologia, enquanto ciência, ela sempre trabalhou, todos os nossos referenciais conceituais e metodológicos, seja de intervenção, seja de trabalhos clínicos, ou trabalhos de pesquisa, ou trabalhos da escola, ou trabalhos na área da assistência social, sempre se pautaram por referenciais construídos nas áreas urbanas, com as populações das áreas urbanas, né? Mesmo os referenciais da psicologia comunitária, não é? E eu estou dizendo isso da minha experiência, não é? Mais referenciada num trabalho mais amplo, né? O que isso significou, né, para o meu trabalho? Muitos desafios quando eu cheguei no meio rural, não é? Porque eu fui com o aporte, por exemplo, nos anos 90, qual que era o grande aporte da psicologia comunitária, não é? Era a questão da conscientização, não é? Principalmente no Brasil, a gente estava saindo de um longo período de ditadura, e a gente estava organizando, né, trabalhando na mobilização das populações, na organização da população. Então, essa discussão da mobilização, da organização, da conscientização era muito forte no trabalho da psicologia comunitária. Mas toda a referência de trabalho nossa era das experiências nas regiões de periferia das grandes cidades, mas era daí que se extraía as metodologias. Quando eu fui trabalhar no meio rural, eu passei por algumas dificuldades, não é? A primeira dificuldade é porque, como profissional, não é? E também como inserida dentro de uma cultura, né? Eu sempre tendi a ver aquela população rural, por exemplo, como pessoas mais simples, não é? Mais puras, às vezes, né? Que marcadas pelo trabalho comunitário, né? Eu estava ouvindo o professor Carlos Labra falando e me remeteu, né? Eu quase revi a minha experiência, né? É como se você visse um cenário que você já conhece.
e eram pessoas que eu enxergava, eu procurava o trabalho comunitário, eu procurava os mutirões, eu procurava isso, não é? E nem quando eu cheguei lá, eu não vi, ou tive muita dificuldade de ver a resistência, a luta e a potência da população, não é? Que não passava só por essas características que já estavam padronizadas, não é? Então, um grande desafio que nós passamos da psicologia, e não só da psicologia, como outras áreas do conhecimento, não é? Passamos a vivenciar, foi quando explodiu no Brasil, né? Explodiu não é um bom termo para hoje, mas quando emergiu no Brasil, emergiram os movimentos de luta pela terra, não é? Esses movimentos provocaram as teorias, porque eles saíram de qualquer forma de que a gente pudesse pensar o que era a atuação da população rural. O protagonismo, a autonomia, a potência, a força, era a resistência, a luta, às vezes desconcertava os padrões teóricos, conceituais e metodológicos que tínhamos, né? Isso levou, inclusive, a um teórico da sociologia, não é? Que chama José de Souza Martins, um brasileiro de grande, né, potência assim, na área da rural, né, na área camponesa, a dizer que os movimentos de luta pela terra interrogavam todos os conceitos, todas as teorias com as quais até o momento nós trabalhávamos, não é? E eu comecei a pensar isso para a psicologia, né? Em que realmente a atuação destes grupos não só interrogavam os nossos conceitos para podermos entender a prática e os desafios, né, e em que esses grupos nos demandavam, não é? Mas também nos interrogavam para entender mesmo o povo que não necessariamente estava envolvido nas lutas pela terra, mas estava envolvido em outras lutas, não é? Nesse decorrer da minha história, né, quer dizer, nós tivemos muitos momentos, né, de buscar a interdisciplinaridade, né, porque na área da educação, necessariamente, a gente busca a interdisciplinaridade, não tem como trabalhar, né, num determinado foco teórico, não é? Neste momento, buscamos muito, né, na antropologia, né, na própria educação, né, no Paulo Freire, não é? Aportes para poder entender como atender às demandas que esses sujeitos nos faziam, né? No âmbito assim teórico, estou partindo, né? Estou igual ao professor Carlos, eu vou partir da minha experiência, não é? Dos anos, da década de 90 para frente, eu comecei a trabalhar com a teoria das representações sociais, não é? Porque eu quis me aproximar dos professores, de trabalhar com os professores, me interessavam as formas de pensar e sentir articuladas com a ação dos professores, com a prática dos professores. E eu vi na teoria um caminho. E, em um determinado momento, eu vi que só aquele aporte da teoria também não atendia, não respondia às demandas que este grupo fazia, que a própria população campesina fazia. Daí que os próprios resultados das nossas pesquisas foram nos provocando, não é? E, em um determinado momento, nós construímos um novo conceito, chamado representações sociais em movimento, não é? Porque nós nos demos conta que o que aquelas pessoas pensam, sentem e fazem, o modelo teórico, né,
das representações sociais, mesmo em suas 3 ou 4 vertentes, não atendiam, não é? Porque, vou dar um exemplo, o que a gente observa, né? Nós temos um curso lá na UFMG que chama Curso de Licenciatura em Educação do Campo, que o professor Luiz fez referência a ele. É um curso especificamente voltado para as populações, não é? A matrícula, ela é limitada, a pessoa precisa comprovar que ela mora ou ela trabalha no campo, numa escola, para poder se inserir neste curso. E, neste momento, o que nós vimos, né? Aqueles sujeitos, quando chegavam lá, eles tinham uma demanda, né? Eles, de certa forma, nos diziam, nós já estamos em luta, nós estamos em luta para construir uma nova identidade enquanto camponês. Nós estamos em luta para superar todo o modelo depreciativo, desqualificador, que a cultura sempre nos colocou no lugar do desqualificado, do carente, não é? E nós estamos em luta para superar essa identidade. E nós pedimos apoio da ciência, a ciência nos ajude a ver quais os desafios que temos para construir esta nova identidade. Olha, que eles estão nos pedindo, né? Quais as interrogações que eles nos faziam, né? Estamos em luta, já estamos em luta. Não necessariamente nem precisa nos ensinar na luta. Não, a gente já sabe que a luta, qual luta que nós estamos fazendo. O que nós queremos é que vocês nos pesquisem, nos estudem, nos ajudem a ver onde que a gente está errando, onde que a gente pode melhorar, quais outras formas de procedimentos que nós podemos ter para poder avançar nas nossas lutas, avançar nas nossas conquistas. E no caso da psicologia em si, né, tem uma questão muito próxima do fortalecimento identitário, não é? Porque, no caso brasileiro, não é? Na cultura brasileira, a desqualificação do camponês ela é muito arraigada, porque a tensão no Brasil entre a grande propriedade, entre a pequena propriedade, entre o grande proprietário e o pequeno proprietário, ela é muito marcada pela desqualificação deste camponês, deste pequeno proprietário. E é uma desqualificação que já tem aproximadamente 5 séculos. Então, não é uma desqualificação que você consegue enxergar assim, a olho nu, não é? É preciso muito trabalho, muito desvelamento para você ver por onde ela anda, né? Porque ela anda nas músicas, ela anda nas histórias, ela anda no livro didático, ela anda no modo de vestir, ela anda nos programas de humor, nas piadas que são contadas, não é? Nos mais recônditos, né? Lugares da cultura, das narrativas, dos modos de pensar, sentir. Então, se existe uma população que está em luta para superar este lugar da desqualificação e quer fazer isso com as suas próprias mãos, com seu protagonismo, e eles entendem que ninguém vai lhes dar a qualificação, eles é que estão lutando para serem sujeitos de direito, não é? Eles entendem que a luta por direito é uma luta deles, que eles não estão pedindo que ninguém lhes reconheça, eles estão lutando pelo seu reconhecimento, não é? Então, neste sentido, foi necessário construirmos um conceito que desse conta de captar este processo desses sujeitos, para poder ajudá-los a identificar onde eles estão precisando de apoio e de avançar nas suas formas de pensar, sentir e agir. Não é? Ô, Luiz, eu me perdi aqui no tempo. Você pode me dizer?
eu não estou te ouvindo. Você está... Perdão. Você pode ir encaminhando para terminar sua fala mais 5 minutos. Tá, muito obrigada. Porque eu tinha anotado aqui, eu estava olhando no computador e me empolguei e perdi. Tá bem, tá bonito. Onde eu quero... O que eu quero dizer com este argumento? Né? Que nós, né, da psicologia, que trabalhamos com as populações campesinas, temos este desafio, né, de conhecer essas pessoas e os seus desafios, as suas interrogações, as suas demandas, e tentar construir, tentar identificar nas nossas abordagens teóricas, nos nossos procedimentos, quais os recursos que temos, não é, que pode ajudar, e o que precisamos ainda construir. Este é um desafio colocado por nós, né? Eu estava olhando um pouco no início a turma que está aqui, né? Uma turma basicamente de jovens, não é? E eu digo para vocês, esse desafio está muito na mão de vocês, né? Porque eu vou terminar a minha fala falando um pouco desses sujeitos camponeses para nos inspirar, né? Nos inspirar no nosso trabalho, né? Eu gosto sempre de falar isso com meus orientandos, com meus alunos, porque quando a gente chega, às vezes, numa comunidade campesina para trabalhar, às vezes é uma comunidade que está lá, bem longe, parece isolada, parece fora do mundo, fora de contexto, né? A gente não consegue nem vincular lá nada mais do que ela em si mesma, né? A gente olha para ela e vê aquela comunidade. A gente não consegue ver aquela comunidade na relação com a outra comunidade, na relação com a outra, muito menos na relação com a cidade, nem a relação com o contexto nacional, nem com o contexto mundial. E eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, os povos camponeses, na história da humanidade, é o único grupo social que se mantém. Tá? Eu brinco assim, desde que o mundo é mundo, os camponeses resistem. Tá? Eles passaram por diferentes regimes políticos, modelos, formas de produção econômica, climas, regiões, os camponeses resistem. Né? Teorias disseram que eles iam acabar, o fim dos camponeses, todo mundo ia para a cidade. Quantas teorias nós não conhecemos que sempre disseram que era um grupo em extinção, e sem que nem para que o povo camponês emerge. Né? É o único grupo social que eu conheço que construiu um projeto de escola que hoje tem abrangência mundial, que é o projeto da pedagogia da alternância, que é das escolas famílias agrícolas. Eu não sei se no Chile chama Casa Familiar Rural ou Escola Família Agrícola, mas é o único, eu não sei como é que chama no Chile, né? E na Argentina, não sei. Aqui no Brasil, nós temos Escola Família Agrícola e Casa Familiar Rural, que é do movimento da pedagogia da alternância, que surgiu na França no início do século. E é um movimento hoje e é um projeto de educação projetado, concebido por grupos de camponeses na França, que depois rapidamente vai para a Itália, mantido por eles e que mantém vários princípios, não é? Ele chega no Brasil, por exemplo, e até hoje é uma escola mantida pelos próprios povos campesinos. Em alguns lugares, eles até fazem parceria com o poder público, mas é parceria. Ele mantém-se como não é uma escola pública, não tem gerência, não tem gestão, o Estado é um parceiro, não é? É o único grupo social que eu conheço que fez a sua própria escola, que se mantém com abrangência mundial, não é? Olha,
duas características. O grupo social que se resiste milenarmente ao longo da história em todos os lugares desse planeta. Sobreviveu a guerras, a regimes, sobreviveu a tudo. É o único grupo social que resiste historicamente, que conseguiu construir um projeto de educação que tem abrangência mundial. Tá nos Estados Islâmicos, está nos diferentes países, na África, nos Estados Unidos, na América Latina, né? Por onde você vai, tem uma escola família agrícola. Segunda coisa, tá? Isso eu não estou citando, vou citar umas 3 aqui, mas nós poderíamos elencar umas 20 características. Terceiro, é o único grupo social organizado mundialmente. Existe um movimento mundial chamado Via Campesina. E se vocês pensam que esse movimento é pequeno, está todo mundo muito enganado. É um movimento que tem articulação mundial. E a quarta, eu vou falar de uma experiência no Brasil. Eu não sei, eu digo isso sim, eu não vou dizer 100%, mas só por precaução de pesquisadora. Mas eu posso dizer para vocês que 90% dos camponeses brasileiros estão integrados em algum tipo de associação comunitária. Ou ele está numa associação de produtores rurais, ou ele está nos sindicatos de trabalhadores rurais, ou ele está no movimento de luta pela terra, movimento de luta pela água, associação de mulheres camponesas, associação de jovens camponeses, ele está em algum tipo de associação. Quando ele não está em 3, uma local, uma regional e uma nacional, e que se vincula a uma internacional. Então, o convite que eu faço para vocês é, quando chegar numa comunidade, comece a olhar essas 4 características, assim, não é? A história daquela comunidade, a resistência daquela comunidade. É muito bacana ver a resistência daquela comunidade. Segundo, a luta por educação daquela comunidade. Porque se ela não conseguiu colocar uma escola família agrícola lá, você vai descobrir que ela luta arduamente com o poder público, ela faz negociações, ela luta muito por escola. Talvez seja o único grupo social que luta muito pelo direito à educação no mundo inteiro. Porque se ele não lutar, ele não consegue, não é? O terceiro, identifique, né, as formas de associação e de não só o trabalho comunitário, isso faz parte das características campesinas no mundo inteiro, né? Mas observe o poder de organização política do grupo, sabe? Observe, eu tive uma professora, só fechando, que um dia ela fez um curso conosco e falou: eu dou aula há 20 anos para a população rural. Nunca me dei conta que meus alunos, todos, os pais deles, são todos sindicalizados e participam do sindicato. Tem um até que o pai é presidente do sindicato. Não é? O meu aluno viaja com o pai, participa de reunião, participa de mobilização, e eu vejo meu aluno ali como aquele menino, naquele lugar isolado, precisando de apoio. Eu acho que eu estava fora do contexto, né? Eu estava fora do mundo. Então, esse é o convite que eu faço para nós da psicologia, não é? Eu acho que a gente tem condições de construir dentro da psicologia teorias, conceitos e práticas densas, consistentes, e que quem vai nos permitir construir isso é o povo com o qual nós trabalhamos. Nós temos muito a aprender com eles. E eu acho que a gente vai conseguir fazer. Muito obrigada. Muchas gracias. Obrigado. Obrigado, Isabel. Bien, ahora lo que queremos es abrir un poco el espacio a la conversación. Nos vamos a pasar unos 10 minutos. Queríamos que esto fuera de 1 hora, entonces
no pasa 10 minutos, vamos a pedir disculpas, la idea es que conversemos unos 20 minutos entre nosotros, que podamos tal vez hacer comentarios, consultas a Carlos, a Isabel, ¿no? No sé, ahí dejo Rodri, abierto. tenemos pregunta en el chat. Ok, ¿Puedo empezar? Por favor. Tenemos una pregunta. Augusto César, ele pergunta sobre... Me gustaría saber que ha desarrollado psicología para colaborar con la capacitación de maestros que ensinarán a estudiantes, yo pienso que todos los estudiantes, con discapacidades en escuelas ubicadas en regiones rurales. Ele está perguntando como a psicologia pode colaborar com a formação de professores diante de alunos com necessidades especiais, com deficiências, para trabalhar nas escolas rurais. Sí, busco responder eso. Mira, al igual que en todas las escuelas de Chile, puntualmente, existe un programa que se llama PIE, que se llama Programa de Integración Escolar. Este programa busca, como bien lo dice el seudónimo, integrar, ¿cierto? De manera responsable, de manera consensuada también con el estudiante estas discapacidades o capacidades diferentes que llamamos nosotros también dentro de educación, ¿cierto? Que es algo que aparece mucho en las escuelas rurales, que son estos estudiantes que tienen problemas cognitivos, que tienen discapacidad intelectual, problemas de atención, hiperactividad, y que aparecen bastante en estos lugares y en los contextos educacionales que tiene Chile, ya que también es algo importante señalar, que quizá en otros contextos educacionales no aparecen como una problemática, pero lamentablemente aquí en Chile son vistos como una problemática, que son los niños, por ejemplo, hiperactivos. Oye, Carlos, no hacen una acotación que me parece muy importante, ¿no? En situación de discapacidad, ¿no? Claro, sí, en situación de discapacidad, sí, o con capacidad diferente. Es importante. Claro. Sí, gracias. A lo mejor pueden hacernos también las preguntas por el chat y nosotros con Luis las leemos. Mientras tanto, desde Colombia nos preguntan cómo poder iniciar un proyecto de investigación en el campo de la psicología rural. Cómo poder iniciarse en el campo de la psicología rural en general, ¿no? Ahí a lo mejor nos pueden ayudar los y las colegas de la red. Eso, ¿cómo yo me puedo sumar a esto de la psicología rural? ¿Qué es? ¿Dónde me formo? ¿Cómo parto con esto? ¿Cómo se parte siendo psicólogo rural? Quizás desde mi experiencia es intentarlo nomás. O sea, como bien decía Rodrigo, yo estudié en una universidad en Santiago. Sí soy de región, pero me pudo haber quedado en Santiago y yo tomé la decisión, en este caso, de volver a región, de volver a mis localidades y entregar, en este caso, el conocimiento. ¿Ya? El conocimiento hay que bajarlo, hay que sacarlo de la academia, hay que traerlo a la realidad, hay que traerlo a la ruralidad específicamente, y hay que ir nomás, ir, buscar, insistir, y si lo relacionamos a cómo generar conocimiento o artículos académicos en esto, investigación, es cosa de estar ahí nomás y uno se da cuenta que hay mucho material el cual puede ser útil, sin así caer en el extractivismo, en este caso como de información en el que puede caer una vez como profesional, ¿cierto? Que somos como medio... exageramos a veces un poco las cosas, nos pasamos un poco el límite, pero eso ya depende de cada uno. Bien, por ahí también nos comentan en el chat que en Chile, aparte de tener el programa de integración escolar PIE, también tenemos unos fondos que son los fondos asociados a subvención preferencial por estudiantes con vulnerabilidad escolar, y Claro. las escuelas pueden hacer
algunas acciones con esos fondos, ¿no? Y en Chile, a partir del 2006, muchas escuelas también están contratando psicólogos, psicólogas y trabajadoras y trabajadores sociales que también están trabajando en contextos rurales, ¿no? Eso también Sí. es importante contar desde Chile. Sí, es algo que Isabel? se comentó al inicio. Ok, Isabel. Sim. Isabel, você quer responder? São duas questões, Luiz? São duas questões. A primeira pergunta da formação de professores, como a psicologia pode colaborar com a formação de professores, e a segunda... Isso. E a segunda pergunta, assim, como começar um trabalho em psicologia rural? Né? Tá, então vamos começar primeiro com os alunos com deficiência, não é? Primeiro, ficarmos atentos, né? Porque, pelo menos esta é a realidade brasileira, os professores, principalmente os que vêm do meio urbano, eles tendem a chegar no meio rural e muito rapidamente já encaminhar os estudantes para um laudo psicológico, porque eles consideram que aquelas crianças têm dificuldades de aprendizagem, não é? Então, ficar bem atentos com isso, né? Então, acho que os professores que se formam, né, para trabalhar no meio rural, a primeira coisa que tem que conversar com eles é sobre isso, não é? Porque a concepção de deficiência, né, o número excessivo de crianças do meio rural encaminhadas para laudos é bem expressivo no Brasil, não é? Então, pelo número, a gente sabe que tem algum problema aí de representações sociais sobre essas crianças, não é? Então, se você vai lá com uma representação social deles como atrasados, você tende a só cumprir sua expectativa, né? O outro ponto é, tendo identificado realmente uma deficiência, né, e aí nós podemos pensar não só uma deficiência física também, como uma deficiência mais intelectual, ou uma deficiência mais complexa, né, como é o caso de hiperatividade ou coisas assim, né? É preciso pensar um outro fator com os professores, né? É que estes sujeitos do campo, eles têm uma experiência de socialização diferenciada dos sujeitos com deficiência na cidade, não é? Os sujeitos no campo, geralmente, eles transitam com maior liberdade, não é? Segundo ponto, eles trabalham, eles têm alguma tarefa produtiva, alguma atividade produtiva na família, eles não ficam isolados. Terceiro ponto, eles costumam ter uma vida social, né? Vão às festas, dançam. Uma boa parte casam, têm filhos, constituem sua própria família, não é? Então, o processo de integração e de socialização das pessoas com deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência mais cognitiva, sociocognitiva, o processo de socialização no campo é outro. Então, a gente levar os modelos teóricos e técnicos da população urbana para o campo pode não dar muito certo, não é? As crianças, os jovens com deficiência vão para a escola de uma forma muito diferente de como as crianças e jovens com deficiência vão para as escolas da cidade. Aqui no Brasil também tem um grande programa de inclusão, né, na escola regular das crianças e jovens com deficiência. Então, acho que isso é que precisa ser muito discutido com os professores na formação, não é? Porque a importação pura, né, dos modelos urbanos pode não dar muito certo com a população do campo. Com relação à pesquisa, eu acho que é um pouco o que eu disse no final da minha fala, né? Acho que o pesquisador precisa chegar nas comunidades rurais com uma capacidade de
refletir primeiro sobre seus próprios pensamentos, sua própria forma de organizar suas representações sobre a população campesina. E tentar identificar na população campesina aspectos que eu disse anteriormente, né? Aspectos que mostram a real prática desses sujeitos, não é? Que não são sujeitos necessariamente isolados, desvalidos, despossuídos, né? O professor Carlos falou isso, né? São pessoas que podem até não ter educação, mas são pessoas que têm muito conhecimento, né? Não só conhecimento do trabalho, mas conhecimento da vida, do cotidiano, das relações sociais, de como resolver conflitos entre pessoas. São pessoas... Eles têm... Gente, é um povo que tem uma história milenar, então é um povo que tem muito acúmulo, não é? É um povo que se vincula, né? Se você chegar da Índia e visitar a comunidade camponesa, se não for a língua, você pensa que você está no Chile, não é? Se você visitar uma comunidade camponesa, onde? No Canadá, né? Você, se não for a língua e, às vezes, com as construções das casas, né? Com relação ao clima, você pode pensar assim, estou no Brasil, porque os modos de trabalhar, os modos de casar, os modos de relacionar no dia a dia são muito parecidos, né? Então, é um povo que eu chamo é um povo planetário, né? Não é um povo com identidade nacional, né? É um povo com identidade planetária. E isso o pesquisador precisa estar atento, né? Quando ele começa a produzir conhecimento com este povo. Gracias, Isabel. Nos queda muy poquito tiempo. Hay algunos comentarios que quisiéramos compartir que están en el chat. Uno es que en Chile la Universidad de Playa Ancha, que está en la región de Valparaíso, tiene una carrera de educación básica rural en el campus San Felipe, así que por ahí también los que puedan contactarse, hay un espacio. Que, bueno, parece ser que aquí en esta mesa tenemos personas que recién están partiendo en la educación rural, como Carlos y su experiencia que está contando, y como Isabel, que tiene una vasta experiencia. Y parece que la formación hoy día es bien de ir en la práctica trabajando, ¿no? También nos dicen que tenemos que cuidar el lenguaje. Acá en Chile llevamos un par de años intentando generar concientización en distintos planos lingüísticos, ¿no? Tanto de género como también de las, vamos a llamar, de las neurodiferencias, ¿no? Ahí también es importante plantear que tal vez el lenguaje va construyendo ciertas realidades y que por tanto es necesario tener cuidado en eso. Nos gustaría decirles que esta es la primera actividad de nuestra red y que la idea es que sigamos teniendo esto al menos mensual o bimensual. Eso vamos a conversarlo. Entonces yo quisiera dejarles con ustedes a Sandra y luego a Lais, que son personas de la red que están encargadas de ciertas áreas específicas y quisiéramos invitarles a conocerlos, ¿no? Sandra. Bueno, muchas gracias Rodrigo, Luis, a Carlos, a Isabel, por las presentaciones magníficas que hicieron recién. Bueno, y a Luis y a Rodrigo por la organización y también por moderar este webinar. Bueno, a todos los presentes, también muchas gracias por asistir. Desde la Red Latinoamericana de Psicología Rural, los miembros del Grupo Impulsor, queremos convidar en portugués a todo el mundo a participar de nuestra rede, a participar de la red, de esta red que bueno, que está tomando más forma, ¿no? Creciendo cada vez más, y es un espacio de intercambio entre psicólogos, no psicólogos,
de intercambio de saberes y conocimientos, en los cuales, bueno, los que no están todavía, no forman parte, si quieren participar, lo pueden hacer desde el site, desde las redes sociales Facebook e Instagram, también está ahí, pueden entrar y conocer un poquito más de qué se trata esta red de psicología rural. Somos un grupo de profesionales y no profesionales que están interesados en la psicología y interesados en intercambiar, ¿sí? En crear espacios de reflexión y de trabajo donde involucren a la psicología y a los contextos rurales. Así que bueno, cualquier duda que tengan nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Ahora igual Laís les va a comentar un poquito cómo hacer. Bueno, y también está ahí el formulario que Laís les va a mostrar. Muchas gracias a todos y espero que nos encontremos en otro webinar. Laís. ¿Algo pasó con Laís? Hola. Laís está ahí. Ahí. Me escutam? Sí, bien. Vou compartilhar um pouquinho aqui para mostrar para os que estão nos conhecendo agora um pouco de nossas redes sociais e do nosso site, né? Muita gente tem chegado hoje a partir do evento, então parabenizo a coordenação de eventos e publicação, né, pela iniciativa, pela relevância desse momento. E também agradeço a presença de todas e todos que estão nos assistindo, seja pelo Facebook ou pelo Zoom, né, que estão acompanhando aqui, fazendo esse momento junto conosco. Então, estamos aí nesse processo de formalização da rede e uma das etapas para essa formalização é conseguirmos chegar a mais pessoas em diferentes espaços. Então, para isso, temos tentado também investir nos nossos canais de comunicação externos e internos. Então, aqui no site vocês vão encontrar o formulário para participar da rede, como Sandra comentou. Então, aqui nesse submenu, como participar, vocês vão conseguir localizar o formulário, né? Todo o site ele é traduzido, né, tem os idiomas, né, em espanhol e em português do Brasil, para que seja inclusivo, né, a todas e todos os falantes aí. Nós temos algumas publicações já e também as indicações de eventos, né, já se encontram também as memórias dos eventos que se realizaram, o primeiro e o segundo evento. Então, logo sejam publicados do terceiro, vamos buscar também divulgar. Também temos feito um trabalho diário nas nossas redes sociais, então, o Instagram, para quem ainda não está nos acompanhando por lá. Então, estamos compartilhando os eventos, fazendo também as divulgações de materiais que estamos incluindo no nosso site, mais informações sobre a rede, quem participa dela, perfis dos pesquisadores, e de modo semelhante o Facebook, né, que já temos aqui quase 3.000 pessoas participando, mas sabemos que nós somos muitos e muito mais, né, em lugares diferentes, em países e que nem todas estão aqui ainda, e nós queremos chegar a quantos e quantas forem possíveis, né? Então, peço ajuda para que vocês não só façam parte, né, das nossas redes e sejam membros, mas também sejam agentes potencializadores, né, desse movimento e desses objetivos comuns que nos movem. Então, convidem outras pessoas, né, como a gente diz aqui no Brasil, espalhem essa notícia, né, dessa possibilidade para todos que encontrarem. Muito obrigada pelo espaço e seguimos. Muchas gracias, Laís. Bien, estamos ya terminando. Nosotros de verdad que estamos muy contentos de tenerles aquí. Esperamos
contar con su participación en los próximos eventos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la Red Latinoamericana de Estrategia Rural. Y nada, es un tremendo aplauso virtual para opositores y para nosotros. Y lo que queremos, no soy virtual, y le queremos pedir si podemos mostrar las cámaras para poder sacar una foto y poder subirla a nuestra red social. Así que la foto para nosotros es muy, muy importante. Entonces, nuestra fotógrafa está por ahí. Ale, ¿está ahí? Ale. Ahí está. Bien, hola Jaime. Ya. Cuando digas tú, Ale. ¿Ya? Ale, ¿estamos listos? Ale, ¿sí? Que le den la fotógrafa acá. Ale, ¿estamos listos, no? ¿Sí? Ya. Bien, bueno, yo saqué una foto, muchas gracias. Ahora vamos a seguir en esta sala. Vamos a tener clase con el diplomado en comunidad educativa. Nos va a hacer clase el profesor Guillermo Videla, que hoy día nos va a hablar sobre abogacía en educación, en el contexto de la salud mental escolar. Si quieren quedarse, bienvenidos. Profesor Guillermo, la sala es toda suya. Tchau, tchau, então. Tchau, pessoal. Chao, Chao. chao. Chao, chao, que estén Chao, súper. gente. Nos vemos. Hasta luego. Muchas Prazer, gracias. obrigada. Adiós a todos. Chau, chau. Ya, Rodrigo, gracias. Chao. Chao. Nos hablamos, La chao. caipirinha queda pendiente. Obrigada.